Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 95. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Apresentemos aos nossos pecados, o louvor e a exaltação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos são os dedos da terra e as deles é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não receberás a voz. Quando vossos pais me tentaram, pondo me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, vamos ler o último todo juntos. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né? Vamos louvar o Senhor, né? Vamos glorificar, vamos entrar diante dele com ação de graças, porque nós temos sempre motivos para agradecer a Deus, né? Por tudo que nós temos, pelos livramentos que ele nos dá todos os dias, por tudo que ele faz nas nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar essa noite, né? Ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, com as mãos estendidas para nos abençoar, né? Ele conhece o desejo, a necessidade de cada um, e nós cremos, né, nesse Deus poderoso, nesse Deus do impossível que nós servimos, né? E que nós estamos aqui nessa noite para louvar, para glorificar e para adorar a Ele, amém? Vamos orar, aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, Senhor, na tua presença, meu Deus, para glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Te apresentamos, Deus, cada vida, Senhor, que está participando deste culto, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha repreender, Deus, todo mal, meu Pai, toda seta, Deus, todo levante do inimigo, toda enfermidade, Senhor, todo desânimo, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus todo poderoso, o Senhor é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos guarda, é um Deus que está presente aqui neste lugar, meu Pai. Nós também queremos te pedir, Senhor, perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer diante de Ti, meu Pai, e que nós possamos ser sempre, Deus, bênção onde a gente vá, luz, Senhor, levando a Tua palavra, meu Pai, a mensagem do Teu Evangelho, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite, glorificar o seu santo nome. 15. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas ressurdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado
Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem dera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem dera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos nunca nascerá, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus quem dera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos orar novamente agora, agradecendo por esse período de louvor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, Deus, por estarmos reunidos na sua presença, louvando, glorificando o teu santo nome, meu Pai. Teu Espírito Santo continue agindo nas nossas vidas, Deus, no nosso meio. Que o Senhor venha nos encher, meu Pai, com a tua graça, Senhor, com a tua presença, Deus. E que o Senhor venha agir, meu Pai, falar conosco através de cada momento deste culto, Deus, cada oportunidade, através da palavra. Que o Senhor nos abençoe, Deus, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da tua alegria, meu Deus, da tua paz, Senhor, e da tua unção, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, amém. Agora eu queria saber qual dos irmãos que aceita a oportunidade para louvar o Senhor, para deixar um testemunho, deixar uma passagem da palavra, com oportunidade, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Isaías 24, versículo 5 diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E no 25, primeiro diz: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas aos teus conselhos antigos. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Amém. Essa primeira passagem é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Esse problemão aí, principalmente na política, de que um é certo, mas porque é do outro lado, está errado. E por aí vai, né? E além do que, o pecado está muito imperioso nos dias de hoje, né? A facilidade danada para se pecar de todas as maneiras.
Então, é mais um motivo que a gente vê, né? A terra está contaminada mais ainda. E, em consequência disso, igual os nossos governantes fazem leis lá que transgridem até o bom senso, né? Principalmente a harmonia da família. Mas está lá. Então, por isso que eu creio que mais pessoas de bem, coisa que eu era contrário, que entrasse na política, mas hoje eu tenho certeza que as pessoas de bem têm que estar lá para batalhar, para conseguir alguma coisa que não deixe virar o caos que está querendo acontecer, né, nesse país. E a última parte aqui do versículo 1 do 25, né, diz, né, louvarei o teu nome porque fizeste maravilhas. Deus sempre faz maravilhas na nossa vida, né? A todo instante. A gente sabe disso. E mesmo assim, a gente ainda tem hora que ainda coloca em dúvida o que Deus faz por nós, né? Nós, o ser humano, tem essas coisas. Quer, mas não quer dar nada em troca, muitas vezes. E a gente tem que se atentar a isso e ser mais coração, mais amor, né? Do que propriamente ficar reclamando da vida. E a última parte aqui que eu falei, os teus conselhos antigos, né, são verdade e firmeza, né? Aí, ó, a verdade e firmeza, os conselhos antigos estão todos aqui no livro da vida, que é a Bíblia. Então, cada vez que a gente lê, a gente vê alguma coisa que fala no nosso íntimo, né? Coisa que muitas vezes nós já lemos tantas e tantas vezes, mas naquele dia, naquela oportunidade, a última que nós estamos fazendo da leitura, é como se fosse feito realmente para a gente, né? E nos acalenta, nos ensina e nos dá firmeza para enfrentar esses dias que são maus, com certeza, mas Deus está olhando por nós e agindo para que nós consigamos vencer essa batalha, porque nós, afinal de contas, estamos aqui de passagem, né? Muitas vezes a gente deixa de visitar um amigo, de falar, mais vezes, aí depois fica arrependido porque a instante, o dia seguinte ou outro dia, a gente não tem mais aquela pessoa para falar. Então, quer dizer, nós estamos aqui de passagem, que a gente possa, principalmente nessa época aí dessa Covid, né, de não esquecer os amigos, principalmente os amigos de fé. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguns irmãos aceitam a oportunidade? Aleluia, né? Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite, né? Esse Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, né? E é bom a gente estar na casa do Senhor, não é, pastor Washington? Com certeza. E eu me sinto muito alegre quando o pastor Washington chega nessa igreja. Quando todos os irmãos chegam aqui, eu me sinto alegria. Mas quando o pastor Washington chega aqui, o meu coração transborda de alegria. Eu sei que vai ter palavra hoje abençoada. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje vai ter a aula de Bíblia aqui nesse lugar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, né? Por isso que nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus, né? Agradeço a Deus aí pela presença das minhas duas irmãs que estão chegando ali. Maravilha. A irmã Divina e a irmã Denise, olha aí que maravilha. Convidei a irmã Divina, ela está aí, a irmã Denise, para a honra e glória do Senhor. Isso é maravilha, né? Por isso nós só temos que agradecer a Deus e glorificar nessa noite. Aleluia, né? Nós estamos aqui hoje num número pequeno, mas um número abençoado com Deus. Essa igreja é pequena para nós, mas para Deus ela é grande. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, né? Eu fico feliz com a presença de cada um dos irmãos aqui nessa noite, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha libertar de todos os mal nessa noite. Que Deus venha nos dar saúde, que Deus venha nos dar alegria em nosso coração nessa noite, que Deus venha purificar a nossa vida nessa noite, que Deus venha abrir a janela do céu nessa noite para abençoar essa igreja. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus que nós estamos aqui, né? Firme e forte, né?
Deus é bom, né, irmã Divina? Deus é bom e Deus está aqui, irmã Denise. Deus vai lhe abençoar muito, irmã Denise, aleluia! Hoje é a noite da vitória na sua vida, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, né? Hoje foi a cartilha da escola dominical, esse semestre vai sendo uma bênção. É sobre família, é sobre casamento, foi a primeira lição, mas foi uma bênção hoje, aleluia, né? Nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque a gente tem que viver em união com a família, né? Porque é o melhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Nessa noite eu quero orar pelo pastor Gilson, né? Que é amigo da gente, ele está internado e a irmã Cida está só mandando mensagem pedindo oração, né? Vamos levantar e vamos fazer um clamor pelo pastor Gilson, né? Porque ele possa sair daquela doença que ele está naquele lugar, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos levantar um clamor hoje a favor do pastor Gilson, né? Pastor Gilson é uma pessoa muito querida, gosto muito dele, é uma pessoa amável e nós temos que pedir ao Senhor também faça o que for da vontade de Deus na vida dele, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Soberano eterno Deus, meu Deus e príncipe da paz, nessa noite da tua presença, Deus, eu quero te agradecer primeiramente por cada vida que entrou nesse lugar, mas também quero agradecer a Deus por nossas vidas, Senhor, por tudo que tu faz por nós. Mas nessa noite eu te peço, Deus, vá lá naquele leito daquele hospital agora, Senhor, lá naquele Goiás, lá onde está pastor Gilson internado. Toca naquele homem agora, Senhor. Vai tocando nos nervos, vai tocando na carne, vai tocando no sangue, vai tocando no pulmão, Senhor. Vai tocando no coração, vai tocando no rim, Senhor. E vai tocando em todos os órgãos do teu filho, Senhor. Tu és o Deus da cura, tu és o Deus da providência, tu és o Deus da saúde. E eu te peço nessa noite, ó Deus, uma bênção especial para aquela vida, Senhor. Que tu toma ele em tuas mãos e que tu venha guardar, e que tu venha abençoar, e que tu venha curar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, né? Glória a Deus. Eu queria saber se mais alguns irmãos aceitam a oportunidade. Glória a Deus. A irmã Divina, a irmã Denise, aceita a oportunidade? Então, vai lá, manda aqui, vai. Eu tô tomando do outro lado ali, né? Eu falei com a Denise pra gente vir aqui. Eu quase não dá porque o meu filho mudou hoje, sabe como é que é, né? A minha nora perdeu o pai dela hoje. E aí estamos juntos, né? Mas Deus é bom, e essa misericórdia dura para sempre nos nossos corações. E a gente sabe que tudo tem um tempo para tudo, né? Tem o tempo de cantar, o tempo de crescer e o tempo de morrer, né? E aí nós temos que estar dentro da vida, né? E a minha nora perdeu o pai dela hoje, e a gente estava com as crianças dela também que estão em casa. Peço irmãos que orem por nós, né? Porque está difícil, esse tempo dessa pandemia está pegando gente. E as pessoas que não têm Deus estão embora mesmo, até as pessoas que estão na igreja comigo, o inimigo está ceifando a vida. Mas ela está muito triste, porque tem 3 meses que ela perdeu o irmão, vai perder o pai. Eu quero ler aqui no Salmo 23, que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quero a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, e por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque ele está comigo.
e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice desborda. Bondade e misericórdia também me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por sempre. Para sempre. Eu agradeço a oportunidade. E eu já vim aqui uma vez só, né? A segunda vez. Eu quero vir mais vezes aqui, né? Que Deus possa abençoar a oportunidade, né? E eu peço que vocês que orem por nós, para que nós possamos continuar firme nessa caminhada até a vida de Jesus. Amém. Né? Estamos, né, esperando o Senhor Jesus voltar para que nós possamos, né, seguir. Aleluia. Nós dirigimos a igreja ali, a Ricardo ali 14 anos, 6 meses, e agora estamos sem direção, né? Estamos em casa, né? Meu esposo está com 81 anos, e a gente tem que repousar um pouco, né? Descansar um pouco, né? Porque 40 anos é muito tempo, né? Deus possa abençoar você, viu? Amém. Agora então vamos orar pelo pastor Washington, que vai trazer a palavra hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. E ela já está sabendo, né? E ela já estava sabendo. Aleluia. Amém. Ela que já ganhou por governança. Tá bom. Vamos então. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida do teu servo, Deus, que vai ministrar a tua palavra essa noite. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dele, Senhor, e que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo. Que o Senhor fale com cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor abra nossa mente, Senhor, nosso entendimento. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, Deus, que vem para roubar a tua palavra, meu Pai. E que ela possa cair nos nossos corações, Senhor, e produzir bons frutos, Deus, nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade ao nosso Deus, pois Ele é bom, misericordioso, fiel e nos dá esta oportunidade tão honrosa para adorá-lo, glorificá-lo e exaltar o nome santo do Senhor. Eu confesso que eu não ligo para o pastor Pedro, nem para a pastora Zélia, porque eu venho de surpresa, porque eu venho para ouvi-lo pregar, né? Eu não vou avisar, eu não vou falar nada, eu vou pegar de surpresa, porque eu sei que se eu avisar antes, ele me põe para pregar. Eu digo que eu não vou avisar, eu vou chegar na hora do culto, aí ele me faz essa surpresa. Fala igual a irmã Divina, né, irmã Divina? Gosta de fazer surpresa para a gente, né? Pastora Zélia, já vou para a leitura, mas quero dizer para a senhora que eu que sou agraciado por Deus, quando eu chego, que eu vejo diante do Senhor, não é brincadeira, quando eu vejo essa sua animação, essa sua alegria, por isso que quando eu chego eu pergunto, a senhora está animada? Porque quando eu vejo essa sua alegria, essa sua animação, é contagiante, é o Espírito de Deus na tua vida, sabe? A gente se sente contagiado. Eu é quem sou agraciado em vir aqui e ver essa sua alegria, sabe, essa sua disposição, esse entusiasmo por Deus e pela obra de Deus, é maravilhoso. Eu é que sou agraciado quando venho aqui, tá bom? Eu é que sou agraciado. Queridos, a última vez que eu vim de surpresa aqui era a ceia, e hoje não é que é ceia de novo? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Se os irmãos tiverem de posse aí da Bíblia, da palavra de Deus, abram em Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis capítulo de número 2. Eu também não posso cometer aqui uma ingratidão, quero agradecer a pastora Patrícia, muito obrigado, viu, minha querida, por ter pedido ao seu pai para ministrar. Eu
Confesso que vim para ouvir, mas não vou deixar de ser grato à sua vida por ter me dado essa honra, essa oportunidade. Muito obrigado, que o Senhor te recompense, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus, querido. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos meditar nesses versículos. Capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler do versículo 7 ao 9, depois a gente vai ler do 15 ao 17 do mesmo capítulo. Segundo a tradução que está à minha frente, nos diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 7. Eu sempre leio assim, compassadamente, para que toda a igreja compreenda. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Grave isso aqui, o homem foi feito alma vivente. Aleluia! E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por último, capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Capítulo 3 ainda de Gênesis, do versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao redor do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor mais uma vez que nos dê o entendimento, a compreensão, a revelação do que o Senhor irá falar conosco, e que através do Espírito Santo o Senhor use a instrumentalidade do meu ser, e que o Senhor também abra o entendimento de todos nós para compreendermos aquilo que o Senhor tem propósito em falar conosco nesta noite, e por tudo isso nós te agradecemos e te glorificamos em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Queridos, eu quero falar com vocês algo aqui nesta noite. Eu quero falar do inimigo mais temido do ser humano. O homem pode não temer a Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola de um juiz iníquo que não temia a Deus e nem homem nenhum, porque existe homens que não temem a Deus. O homem pode não temer a Deus, o homem pode não temer a outro homem, o homem até pode não temer o inferno, nem ao diabo, até mesmo pela incredulidade de não acreditar que existe, mas uma coisa o ser humano teme, chama-se morte. A morte é temida por todos, e é de morte que eu quero falar. E por que o senhor vai falar nesse assunto hoje no dia da ceia, pastor? Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, a maior ênfase é a ressurreição de Jesus. Porém, o texto áureo da Santa Ceia, que é 1 aos Coríntios capítulo 11, o versículo 26,
está escrito: e todas as vezes que beberdes, e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrai da morte do Senhor, até que ele venha. É a única passagem, a única celebração que o Senhor fez questão de dizer, para a gente não apenas lembrar da ressurreição, mas lembrar também da morte dele, até que ele venha. Quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrai da morte do Senhor. Fazer isso em memória dele, lembrai da morte até que ele venha. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu quero falar hoje de morte, mas numa perspectiva de vitória. Por que a morte ela é temida por todos os homens? Porque o homem não foi feito para morrer. Deus criou o homem alma vivente. E como nós acabamos de ler aqui, o Senhor criou um jardim, colocou tudo o que era necessário e preciso para que o homem vivesse uma vida feliz, abençoada, sem dor, sem tristeza, sem depressão, sem pânico, sem doença, sem enfermidade, sem nada dessas coisas. O primeiro projeto de Deus para o ser humano não existia dor, não existia morte, não existia sofrimento, não existia nada dessas coisas. Porém, a palavra diz que a serpente, que não fazia parte do jardim do Éden, a palavra diz que a serpente era um animal do campo, ela não fazia parte do jardim do Éden. O Senhor plantou o jardim do Éden para o homem e a mulher, para o ser humano. A serpente era um animal do campo, mas tinha acesso ao jardim do Éden. Eu vou só dar uma pincelada nisso aqui rapidamente, para eu ir para o que interessa. E ela, tendo acesso, foi lá, iludiu, enganou, ludibriou Eva a comer do fruto. Essa serpente, até hoje ela age de diversas formas. Por exemplo, sabe essas coisas que chegam através da televisão, das redes sociais dentro do nosso lar, não faz parte da nossa família, não faz parte do nosso lar, mas a serpente continua trazendo para dentro das nossas casas para trazer infelicidade. Ela não faz parte do nosso lar, vem de fora. Mas o que me chama a atenção é que quando a serpente perguntou: como foi que o Senhor disse? A mulher disse: olha, que a gente pode comer de tudo, tudo está livre, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nem a árvore da vida era proibido, porque o homem era feito alma vivente, podia se alimentar da árvore da vida, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí quando Eva disse menos desse fruto, aí a serpente diz: não, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a ele. Era no mínimo para Eva ter dito: então coma você. Mas ela simplesmente foi iludida e caiu. Pois bem, ela resolve comer o fruto e automaticamente ela persuadiu o seu esposo Adão a comer também. E o projeto de Deus, que era para ser pleno, que era para ser feliz, sem dor, sem nada, foi deteriorado. A serpente fez aquilo propositalmente porque estava querendo se vingar de Deus, do Criador. E como não podia nem pode tocar no Todo-Poderoso, ela toca naquilo que Deus criou e ama. E o projeto inicial de Deus foi deteriorado. A partir daquele momento, a palavra diz, quando chegar em casa você pode ler, que o Senhor amaldiçoou a terra e o homem passou a ter todas essas mazelas que nós temos hoje: dor, sofrimento, enfermidade, doença, inveja, ciúme, todas essas coisas.
adultério, prostituição, assassinato, tudo veio depois do pecado, porque Satanás tentou deteriorar, destruir aquilo que Deus fez para ser perfeito. Só que usando uma força de expressão, eu costumo dizer que Deus é como um jogador que tem uma carta na manga. Quando Satanás pensou que tinha derrotado, o Senhor vem com um plano restaurador. E o tema da mensagem de hoje é: Deus transformou a maldição da morte em bênção. Aleluia. Eu quero dizer para você que a morte é bênção para quem é salvo. Ele transformou a maldição da morte em bênção. E aí, como ela deteriorou e o homem tinha acesso, não era proibido de comer da árvore da vida, era só da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo Deus que se o homem continuasse se alimentando da árvore da vida, iria viver eternamente. Então, aqui no capítulo 3, o Senhor diz: agora o homem se tornou igual a um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas para que ele não lance mão e coma da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor então expulsou o homem do jardim do Éden. E a Bíblia diz que depois que ele expulsou, ele colocou querubins como guarda, guardando, e não só querubins, colocou uma espada inflamada, que andava o tempo todo ao redor do jardim, como quem diz: se o homem entrar, morre, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Agora, por que Deus colocou querubins? Por que Deus colocou uma espada inflamada para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e comesse e vivesse eternamente? Vou te fazer uma pergunta: se você porventura tem medo da morte, se você porventura tem receio da morte, eu vou te fazer uma pergunta e não me responda. Valeria a pena viver 500 anos neste corpo miserável que nós vivemos hoje? Valeria a pena viver 500 anos sentindo dor, tendo sofrimento, doenças, enfermidades, depressão, pânico e por aí vai? Não valeria a pena. Não valeria, seria o inferno aqui na terra. Vou repetir: viver neste corpo deteriorado depois do pecado, viver aqui 1000 anos seria um inferno aqui, com sofrimento, com dor, com mazelas, com doenças. E não foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para viver uma vida livre de tudo isto. Então, quando Satanás tentou deteriorar tudo isso, ali, como um jogador que tem uma carta na manga, é claro que é uma força de expressão, Deus não é jogador, é apenas uma força de expressão. Como um jogador que tem uma carta na manga, Deus tem um projeto de restauração. Aleluia! Quando Satanás pensou que tinha derrotado o projeto, a criação da coroa de todas as criações de Deus, o Senhor disse: eu vou mudar essa situação. E Ele mudou através de Jesus Cristo, de forma que, se nós tivermos uma compreensão, a gente nunca mais temerá a morte, a gente nunca mais terá medo da morte, a gente nunca mais irá ver a morte com tristeza, mas com alegria, porque a única forma, igreja, de nós voltarmos ao projeto original de Deus outra vez é morrendo. Não tem outra forma. E aí, eu não vou pregar a própria Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra. Se não tiver, abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos para a palavra. Hoje será mais assim um estudo do que uma pregação, para a gente sair daqui alegre no dia da ceia, para a gente ver que quando Jesus disse: olha, celebrai, quando vocês
tomarem, comerem o pão e tomar o cálice, lembrai da minha morte, até que eu venha, porque a morte dele nos trouxe vida e vida em abundância. Ele restaurou novamente tudo. E eu quero ler com você aqui compassadamente. Nós vamos ler praticamente quase todo o capítulo inteiro, mas eu quero começar a ler com você, e não feche a palavra, deixe aberta, começando aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 12. Olha o que diz aqui no versículo 12. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns, eu vou repetir. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naquele tempo do apóstolo Paulo, alguns da igreja já não acreditavam em ressurreição de mortos. Uns já não entendiam, já não acreditavam. E Paulo diz: olha, se prega que Cristo ressuscitou, como é que alguns de vós não acreditam em ressurreição? Como alguns de vós não acreditam em ressurreição de mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. O que ele está dizendo? Se vocês não acreditam que há ressurreição de mortos, então vocês também não acreditam que Cristo ressuscitou. Aí ele continua no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ele está dizendo: se você não acredita em ressurreição de mortos, então é vã a nossa pregação, nós estamos pregando em vão. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé também é vã. Vocês estão acreditando numa coisa em vão, vocês estão acreditando numa coisa que não existe. Porque se Cristo não ressuscitou, tanto a nossa pregação é vã, como a vossa fé em acreditar também é vã. Aí ele continua no versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O que ele está dizendo? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Não passa de uma balela, não passa de uma falácia. Porque se os mortos não ressuscitaram, Cristo também não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez ele diz: é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sabe o que ele está dizendo? Que se a gente não acreditar em ressurreição, e se não há ressurreição, os que morreram em Cristo estão perdidos. Não adiantou coisa nenhuma, estão perdidos. Tudo que estamos fazendo é em vão. Aí o versículo 19, ele vem com aquela frase que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Agora ele vem com uma palavra de quem viveu, de quem viu, dizendo no versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, esse homem é Adão, quando pecou, foi deteriorado, ele ali acabou o plano original de Deus, que não era dor, e essa morte veio por ele. Mas ele diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio
por um homem, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, porque assim como todos morrem em Adão, oh, aleluia, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão viventes? Não, vivificados. Pastor, qual é a diferença? É que quem é alma vivente é dependente de vida de outro, mas quem tem alma vivificante tem vida em si próprio. O que Deus fez foi algo tão extraordinário, que a primeira criação Ele fez alma vivente dependendo única e exclusivamente de estar se alimentando com o fruto da árvore da vida, porque dependia de vida. Mas em Cristo Jesus a coisa se tornou melhor. Satanás pensou que tinha ganhado, o Senhor disse: eu vou te mostrar. E Ele fez um projeto muito melhor, porque quando ressuscitarmos em Cristo, não seremos mais almas viventes. A palavra diz que seremos almas vivificante, espírito vivificante. Significa que você receberá vida própria, tu terás vida em si mesmo, vida própria. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, a minha alma jubilando, alegre. Eu só não pedi para morrer logo, porque eu não posso desejar isso, mas dá vontade até de morrer logo, porque a gente acredita de verdade nas coisas que Deus está falando. Então vamos lá novamente. Mas, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 30 para a gente pular. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se não há ressurreição de mortos, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, então do que adiantou ele andar preso, andar perseguido contra as feras? Ele diz: então comamos e bebamos. Em outras palavras, não se escandalize. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, se não há vida eterna, então comamos, bebamos, prostituímos, adulteramos, fazemos tudo o que não presta, porque não tem outra vida. Então nós estamos perdendo tempo. Mas se Cristo verdadeiramente ressuscitou, se Cristo verdadeiramente, além de ressuscitar, nos ressuscitará, então andemos em santidade, então andemos na presença de Deus, então andemos o tempo todo esperando Ele voltar a qualquer momento, como se não houvesse amanhã, a cada dia se santificando, porque há uma esperança para nós. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 35, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Olha aqui o que ele está dizendo. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Ele diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Por que temos que morrer, irmãos?
porque se não morrermos, não seremos vivificados. Oh, aleluia! Insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas os simples grãos, como de trigo ou de outra qualquer semente. É o que ele está dizendo aqui. Agora nós vamos começar a terminar essa leitura para não ficar tão extensiva. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, porque esse corpo foi deteriorado, a corrupção entrou, tudo enquanto é pecado entrou. Aí ele diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Nunca mais esse seu corpo frágil, nunca mais esse seu corpo debilitado, nunca mais esse seu corpo que sofre doença terá essas coisas, ressuscitará em vigor. Oh, aleluia! Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, porque esse corpo que nós temos hoje é animal, mas não ressuscitará corpo animal, aleluia, ressuscitará corpo espiritual. Você não terá mais estas coisas. Lembre-se que quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele entrou aonde os discípulos estavam, as portas estando fechadas. Corpo espiritual não tem barreira material. É por isso que quando o Senhor envia um anjo para falar contigo, não importa se a porta está fechada ou não, o anjo entrou onde Pedro estava preso, e ali ele entrou com tudo fechado, porque o corpo espiritual não tem barreira. Deus está transformando a morte em bênção. Deus está mostrando para Satanás que ele nunca irá vencer, ele nunca irá ganhar. Louvado seja aquele que vive para sempre. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, diz ele. O glorificado versículo 45: assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Não depende de vida dos outros, tem vida própria. Ou assim seremos também nós. A palavra diz que assim como ele é, também seremos nós, e assim o veremos. Não será mais corpo animal, porque assim está escrito, diz: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, dependente da árvore da vida. O segundo Adão, ou último Adão, aleluia, em espírito vivificante. Versículo 52, estamos já concluindo. Versículo 52: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não será mais este corpo. Nunca mais tenha medo da morte, nunca mais tema a morte, porque tu serás transformada, tu serás transformado. Versículo 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quem é imortal nunca mais vai morrer, é imortal. Oh, eu amo, meu Deus. Satanás pensou, perdeu. Satanás perdeu. Oh, aleluia. Ele se reviste da imortalidade. Versículo 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á
A palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora vem um versículo que eu falei para minha esposa que se o Senhor me recolher primeiro, eu quero que ela coloque em cima do meu caixão. Esse versículo aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno? E eu concluo, entrego a oportunidade dizendo: queridos, nunca mais tenha medo da morte. Nunca mais tenha receio da morte. É por isso que está escrito no Salmo 116, verso 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vou repetir. Salmo 116, verso 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para nós é tristeza, para Deus é prazer. Para nós é tristeza, para Deus é preciosa. Agora, por quê? Vamos concluir aqui, se Deus restaurou tudo de volta, e até melhor do que o que era. Por último, abra sua Bíblia aí no capítulo 21 de Apocalipse. Prometo que estou terminando e já passo ao pastor Pedro, para nós ceiarmos com mais alegria, com mais vigor, porque aqui está o símbolo da nossa vitória plena, voltando a ser o que era desde o início e até melhor do que o que era, porque agora seremos almas vivificantes, corpos espirituais sem doença. Não haverá mais doença, não haverá mais nada. Olha o que diz Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Aqui é João, ele não está dizendo que acha, ele viu. Deus mostrou a visão para ele. Olha o que ele diz aqui: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E para selar, porque Deus sela as coisas não é com carimbo, é com a palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Para selar, Ele diz no versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, aleluia! Deixa eu concluir. Aqui está dizendo que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto. Aí sim vale a pena viver eternamente. Aí sim não haverá doença. O Senhor restaura tudo, só que melhor, porque no jardim do Éden Deus não morava com Adão e Eva. Ele vinha na virada do dia como um visitante para falar com eles. Aqui João está dizendo: eu vi a cidade santa descer do céu,
Nós iremos ser arrebatados, reinaremos com Cristo o milênio nos ares, mas depois a igreja irá descer, porque assim como o Senhor plantou o jardim do Éden, a nova cidade, João não diz que viu ela subindo, ela desceu ataviada do céu, e quando ela descer, os santos descerão com Jesus dos ares para habitar com uma coisa muito melhor, porque no jardim do Éden, Jesus está falando conosco. No jardim do Éden Deus ia só para visitar, mas aqui João diz, e Deus habitará com eles, Ele morará conosco, Ele estará conosco, lá não vai precisar de sol nem de lua, porque Ele é a própria luz, Ele estará conosco eternamente e para sempre. E a palavra diz que nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá. A primeira coisa que Ele vai fazer logo é secar, é enxugar, é tirar as nossas lágrimas. Naquele dia, quem morreu sem uma perna, sem um olho, comido por um câncer, seja como que for, Ele diz, e eu farei nova todas as coisas. Não terá coxos, não terá cegos, não terá ali paralíticos, não terá doentes, não terá enfermo. Ele restaura tudo de novo. Aleluia. Queridos, concluo 100% dizendo a você que ainda não ousa acreditar 100% nestas palavras. A gente tem tanto receio da morte. Não estou dizendo para ninguém pedir para morrer, não é isso. Estou dizendo que a morte não é o fim, pelo contrário, ela é a restauração do plano original de Deus para o ser humano. E aqui eu faço você sair daqui com essa meditação. Você acredita mesmo que 12 apóstolos, com exceção de João, estou também tirando Judas, porque Judas foi substituído por Matias, já estou contando com Matias. Você acha mesmo que 12 apóstolos, com exceção de João, porque o Senhor tinha um plano diferente para ele, você acha que um grupo de 100% morreria por uma causa que eles não tivessem certeza? Deixa eu só fazer uma pergunta para você, que nós estamos aqui num grupo pequeno também. Você morreria por algo que você não tinha convicção? Se você morreria por algo que você não tinha convicção, levante a mão para mim. Então por que você pensa que os apóstolos aceitaram morrer? Será que eles eram burros? Será que eles eram idiotas? Se eles aceitaram morrer e não negaram, é porque eles tinham plena certeza, eles viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus ressuscitar a filha da viúva de Naim. Eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Eles não iriam morrer por algo que eles não tinham certeza. Se eles morreram, é porque eles sabiam, e nós é que às vezes não atentamos. A palavra diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aparecendo no meio dos seus servos. Eles sabiam porque estavam morrendo. Por isso Paulo conclui praticamente o seu discurso dizendo: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele sabia o que estava falando. Por isso, nunca mais tenha, pastor Pedro, que tem mais experiência do que eu, até por causa da idade. Antigamente, né, pastor, a gente não temia morte, né? A gente não temia essas coisas, não tinha medo. O povo de Deus era um povo firme. Irmãos, eu vou indicar um livro para vocês, se vocês puderem, comprem. Chama-se Livro dos Mártires. Esse é o nome. Livro dos Mártires, de John Fox. É o mais completo, é o mais pleno. Livro dos Mártires, o autor é John Fox. Você vai ver dezenas, centenas e até milhares de cristãos morrendo, queimados em fogueira, em tachos de óleo,
de toda maneira que você possa imaginar, e nenhum negou a fé. Você acredita mesmo que eles eram burros para morrer dessa forma, se eles não tivessem convicção, se eles não tivessem certeza da ressurreição? Então fica aqui esta palavra para nós hoje na ceia, porque é isso que está escrito no verso 26: e todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, porque através da morte dele, nós fomos também mortos para Adão, o primeiro Adão, e vamos ressuscitar com o último Adão, que é Jesus. E quando você ressuscitar, nunca mais tu sentirás cansaço, fadiga, sofrimento, dor, enfermidade. Isso é coisa do pecado depois que foi deteriorado. Que Deus continue nos abençoando, nos esclarecendo a cada dia as Escrituras e trazendo sobre nós tudo aquilo que o Senhor projetou desde a fundação do mundo. E o que Ele projetou é uma vida eterna e que vivamos para sempre, livre de todas as mazelas. Muito obrigado a todos, muito obrigado minha irmã Patrícia, muito obrigado pastor Pedro, muito obrigado a todos em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma leitura no livro de 1 Coríntios, no capítulo 23 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor, dito pelo apóstolo Paulo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber este cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Eu não vou nem comentar nada hoje aqui, porque o que precisava ter dito, ser dito, já foi dito aqui pelo pastor Washington, né? Então nós vamos direto para a ceia, porque a gente sempre comentamos aqui, quando lemos essa palavra, os irmãos já conhecem até a parte dos comentários, mas hoje foi dito muito além, muito profundo, tudo que nós precisamos entender do que é servir ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou estar convidando aqui a irmã Patrícia, a irmã Betânia está aí? Ela está me ajudando aqui. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos esse pão agora, Pai, que agora ele possa vir, Senhor Deus, a representar o teu corpo nas nossas vidas, meu Pai. Que ele venha com um vaso milagroso na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, abençoando, guardando e nos livrando, Senhor, e dando a vitória na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E tu já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, é faminto tua alma saciar. Vencerá.
Esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazem isto em memória de mim. Amém? Não pode tomar assim, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Possa ser a bendição de abençoar cada um dos filhos, livrar todo mundo. Amém? Diz assim a palavra: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Vamos falar do meu Deus, agora sempre eu digo. Irmão, para ver se eu estou orando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos esse vinho, Deus, e pedimos que ele venha representar o teu sangue, Senhor, que foi derramado por cada um de nós naquela cruz, meu Pai, que nós possamos receber tudo que o Senhor conquistou, Deus, a salvação, meu Pai, o perdão, a cura, Senhor, a libertação, Deus, e renovar a nossa aliança com o Senhor essa noite, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem se achar, venha Cristo sem pagar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida, o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar, outros mais multiplicou, água em vinho transformou, em caminho a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Que a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e a ceia em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar, outros mais multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Irmão, pode tomar o vinho em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor que Em tivesse. Espírito, Te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? É que o Senhor possa abençoar cada um. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. amém. Vamos separar.
recolher agora os dízimos e as ofertas. Eu vou pedir para a irmã Betânia recolher, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu vou pedir para a irmã Vilma orar pelas ofertas. Amém? Meus irmãos, com a graça, Pai do nosso Senhor, amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, apresenta a Ti, teu Pai, as ofertas da Tua casa, Senhor. Que o Senhor abençoe aquele que pôde dar e que não pôde. Que o Senhor venha repreendendo aquilo que não vem de Ti nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor vai repreendendo o gafanhoto, o migrador, o portador e o devorador das nossas vidas, meu Pai. Vai abençoando, Pai querido, Pai amado, quem trabalha por conta própria, Senhor. Vai abrindo porta onde não tiver porta, meu Pai. É o que eu já te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto e devolvo a palavra para o pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que compareceram nessa noite. A irmã Divina e a irmã Denise, que são filha e esposa do pastor Francisco. É uma família que a gente preza muito, eles sempre estão ali conversando com a gente e tal. E a gente tem uma convivência mais íntima, coisa assim, de contar alguns problemas e tal. A gente tem sempre orado para que Deus abençoe e ficamos muito alegres com a presença das irmãs aqui hoje. Estamos sempre abertos as portas e o coração para receber as irmãs aqui, amém? Quero agradecer a cada um dos irmãos por ter nos ajudado hoje aqui. E terça-feira nós estaremos transmitindo o culto, como nós estamos fazendo toda semana. E domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos convidando os irmãos para estarmos juntos aqui, agradecendo a Deus e glorificando o nome do Senhor e saindo daqui abençoado, como eu tenho certeza que cada um vai sair daqui abençoado hoje, amém? Amém. Vamos ficar de pé agora, vamos estar orando pelo encerramento. Agradecendo, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que Tu nos deste de nos reunirmos nesse lugar, meu Pai. De estarmos aqui juntos, Senhor Deus, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus. Quero te agradecer também pela vida do Teu servo que nos visitou hoje aqui, Senhor Deus, que é sempre uma alegria quando ele vem nos visitar aqui, meu Pai. Tu sabes que ele tem o coração voltado para a Tua obra, voltado para Ti, Senhor Deus. E é uma pessoa que nós amamos muito também. E pedimos, Senhor Deus, que Tu venha abençoar cada um, venha visitar cada lado, aqueles que não puderam vir também, Senhor Deus. E dai-nos, Senhor Deus, uma semana de paz e tranquilidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva-nos em paz como Tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. E prospera, Senhor Deus, a vida de cada um, Pai. Quero ainda mais uma vez reforçar e pedir, Senhor Deus, para que Tu visite o pastor Gilson ali onde ele estiver internado, meu Pai. Move a Tua mão a favor daquele homem, Senhor Deus. Eu sei que Tu és um Deus santo e poderoso. Basta uma ordem Tua, Senhor Deus. E nós sabemos que tudo será resolvido. Então que seja feito conforme a Tua vontade e a Tua determinação, Senhor. E nós te agradecemos e te pedimos, continua nos guardando e nos ajudando. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Deus. Glória.